Enio Carvalho! Olá! Como Olá. vai? Olá é uma mistura de bom dia, boa tarde e boa noite. A gente não sabe que horas, Enio Carvalho, as pessoas vão assistir. Enio Carvalho, bem-vindo de volta ao lugar onde a gente não deveria ter saído. De frente do computador. Exato, né? Quanto tempo, hein, senhor Enio Carvalho? Faz umas horinhas, né? Faz algumas horinhas, né? Então, mas é que tá. Como a internet ela não tem tempo, as pessoas que estão assistindo aí, que gostava da gente estar fazendo algum conteúdo juntos, né? Ela vai poder agora retomar essa história, né? Desses vídeos. Nós vamos começar devagarzinho, viu, Enio? Vamos começar assim. Algumas pessoas chegaram a solicitar, questionar por que a gente parou, o que estava acontecendo e tal. Porque a gente imaginou que as palestras, os bate-papos sobre determinados assuntos que excedam a 1 minuto, elas não conseguem atrair pessoas interessadas sobre esse mesmo assunto. Por isso que nós tomamos essa vertente de fazer aquilo que se chama shot de 1 minuto, mas assuntos e argumentos para mais desenvolvimento de temas com o olhar da PNL, a gente tem uma série delas sobre vários assuntos, desde política, religião, pessoas, comunicação. A gente pode discutir sobre vários temas. Isso aí. Lembrando para vocês que o Enio falou, né, desses conteúdos, eles estão todos aqui no canal do YouTube, né? E a gente tem que fazer sempre, né, aquele pedidozinho, né? Que vai lá, inscreva-se, ative as notificações, né? E principalmente, se você gostou do conteúdo, deixa um comentário aqui, o que você gostou, o que você gostaria de ver, ouvir, né? O que você gostaria que nós dois falássemos, ou que o Enio, já que é o especialista aí em programação neurolinguística, ele trouxesse aí pra gente. Tá? Então deixa comentário. E outra coisa importante se você gostou também, compartilhe com os seus amigos. Se você não gostou, Enio, compartilha com quem? Mas vamos então, Enio, depois de um bom tempo, nós viemos a falar sobre um assunto que está em voga, Enio. Apesar que eu acredito, desde que o mundo é mundo, esse assunto sempre ele esteve presente na vida das pessoas, que é manipulação. Né? A gente sempre ouviu político, sempre ouviu as pessoas falando, né? Algumas pessoas ligadas à religião, e agora nós temos um assunto ligado ao Pablo Marçal. Pablo Marçal e como ele está usando a manipulação para persuadir, influenciar, ou seja, o que for os outros. E aí, como nós temos aqui um especialista de comunicação, né, a neurolinguística, ela tem recursos, que é exatamente isso, ele é um limiar, né, entre influenciar uma pessoa e manipular. E aí eu gostaria acho que começar por isso, né? Qual que é a diferença em si de influenciar e manipular? Como é que a neurolinguística olha isso? Quando a gente fala a palavra manipular, a gente joga ela em português errado. A gente a joga dentro de um contexto onde as pessoas se tornam fantoches da sua falta de individualidade. Então, as pessoas manipuláveis, elas são conduzidas por outras pessoas. Dentro da linguagem, a gente oferece alguns argumentos, e esses argumentos, eles são aceitos pelos manipuláveis em detrimento dos seus sonhos, dos seus objetivos. A diferença, basicamente, entre manipular e influenciar é que a manipulação é como um rolo compressor.
ele passa por cima das suas ideias e passa por cima das suas vontades. A influenciação é a capacidade que você tem de fazer com que a prioridade da pessoa com quem você esteja interagindo, ela se torne de uma forma não tão superior àquilo com a qual você está apresentando. Olha só, influenciação. Um casal tem como objetivo passar as férias em um lugar diferente de onde eles moram. Ele, o marido, ele gostaria de levar a família para uma montanha, um lugar onde ele ficasse com uma respiração diferente, com um lugar onde ele tivesse a contemplação do verde, da tranquilidade, onde ele pudesse curtir o canto dos pássaros, onde ele pudesse ter acesso a um riacho, a uma cachoeira. Ela, por sua vez, ela gostaria de ir por uma praia, de trocar energias, de estar num lugar onde, quando está muito quente, ela se joga ao mar, curte as ondas, curte a diferença de temperatura entre estar quente na praia e estar ameno dentro da água. Como é que faz? Quando você tem uma influenciação, você tem uma negociação entre ambas as partes. O que significa isso? Significa que dentro de uma combinação, uma das possibilidades é ele abrir mão desta viagem, deste período, nessas férias, para ir para a praia. Mas, na próxima viagem, no próximo espaço de férias, eles irão para a montanha. Isso é uma questão de você negociar com influenciação. A manipulação, usando esse exemplo, seria uma das duas partes impor a desejo que a parte tem, ou ir à praia, ou ir à montanha, sem considerar a parte do outro. Então, no caso dessa questão do Pablo Marçal, o que a gente percebe é que, pela história, sendo ela verídica ou não, ele tem uma história construída desde o tempo de criação dito por ele, a respeito de como ele teve um contato com o ganhar, o se sacrificar. E aí, ele tem uma história muito latente, porque ele usa as experiências que ele teve nesse crescimento de infância, adolescência e mocidade. Ele teve algumas experiências marcantes que o levaram a transformar aquilo que ele quer em algo que realmente aconteça, que saia do projeto mental que ele deveria ter, ou que as pessoas ao seu redor impunham a ele, e ele transforma aquilo na satisfação que ele tem em relação às conquistas. Mas aí a pergunta é, ele está manipulando, ele está influenciando, ele separou as pessoas com as quais o admiram. Quando você está numa multidão, as pessoas que são semelhantes entre si, elas não são notadas. Notadas são as pessoas diferentes da multidão. Pablo Marçal é uma delas. Por isso que ele recebe essa
esse vendaval de críticas. Por quê? Primeiro, não existe perfeição naquilo que é feito. Segundo, os erros são mais notados do que os acertos. Então, e aí se levantou essa fala. Ele manipula as pessoas ou ele influencia? Não. A maneira como ele faz isso, do ponto de vista de processamento mental, tem alguns detalhes que a gente pode discutir a esse respeito, viu, Léo? Mas, Enio, agora eu vou te colocar numa saia justa. Neurolinguística é um conjunto de ferramentas, certo? Certo. Sendo um conjunto de ferramentas, existe alguma tática ou algum treinamento que possibilite com que eu identifique o manipulador? A neurolinguística, ela tem esse recurso? A PNL, ela não é uma caixinha que tem todos os instrumentos para você diferenciar a influenciação e manipulação. Não. A PNL, a programação neurolinguística, o objetivo dela é organizar o processo mental dos resultados que são obtidos mediante cada estímulo que é provocado. Então, ele pode ser um estímulo através da linguagem, ele pode ser um estímulo através do silêncio, ele pode ser um estímulo através de gestos. Isto tudo tem um reflexo comportamental. Então, sob o ponto de vista da PNL, existem algumas considerações a serem feitas e não julgamentos. Considerações significam que está sendo ou não utilizadas determinadas estratégias que estão conduzindo a resultados. E esses resultados, eles podem ou não serem aquilatados pelo olhar de quem está de fora. Só. Então, o que a PNL faz? Ela oferece possibilidades através de alguns instrumentos que são todos eles realizáveis por qualquer pessoa, desde que haja uma interação entre elas, e elas podem ser codificadas de uma maneira tal que outras pessoas podem fazer ou não fazer, dependendo da escolha da estratégia. Ou seja, olha aqui, se você estiver gostando desse assunto, vou fazer um convite aqui, tá? O Enio vai falar sobre persuasão, vai ensinar, como falei, a ferramenta, né? Ele explicou bem, tudo fica lá. Ele pode explicar uma ferramenta de neurolinguística para você te ajudar, pessoal. Sabe como é que ele vai fazer isso? Se você compartilhar esse vídeo. Ei, Enio, nós estamos fazendo um desafio para as pessoas que estão nos assistindo. Nós estamos voltando agora de mansinho. Então, o desafio para vocês, que você quer saber mais sobre esse assunto, então é simples. Você vai compartilhar esse vídeo, nós vamos fazer com que esse vídeo tenha bastante visualização, porque o assunto é interessante. Se tiver bastante conteúdo e vocês porem aí que na descrição e colocar, eu quero um conteúdo de como influenciar as pessoas, nós voltamos em um outro vídeo, em uma outra época, nós vamos ver a repercussão das pessoas e nós vamos fazer um conteúdo. O que você acha, Enio? Um conteúdo ensinando as pessoas a persuadir. Legal, né? E é um desafio bacana. Se você está gostando, você vem cá, gostei, eu quero um vídeo de persuasão, compartilha com as pessoas, compartilha com os seus amigos, e aí faz com que esse canal aqui cresça, que o conteúdo chegue às outras pessoas, já que é um conteúdo interessante. Enio, para finalizar, nós falamos então sobre a diferença de uma coisa e de outra, ficou claro, né? Nós demos aqui alguma dica com relação
né, ou das ferramentas da neurolinguística, e a pessoa que ela, vamos dizer assim, de uma maneira que ela, vamos, né, como neurolinguística é uma ferramenta, ela acha que ela não tem conhecimento, que ela não tem prática, ela não tem jeito. Qualquer pessoa, Enio, pode criar essa habilidade, pode treinar para ser uma pessoa que influencia as outras? Com o uso da programação neurolinguística? Você está mudo isso? Estava assim. Primeiro, a gente leva muito em consideração a palavra ética. Os respeitos aos valores pessoais e intrínsecos da individualidade de cada um. Então, quando a gente usa as ferramentas desenvolvidas dentro da programação neurolinguística, a gente consegue identificar, através do espelhamento, quem somos, o que somos e para que estamos aqui. É uma pergunta bastante interessante, e ela é bastante influenciadora em cada um de nós, isto é, naquele par de olhinhos na frente do espelho. Hoje, nós estamos, no dia que você está vendo essa live, esse bate-papo, vai no seu relógio, no seu computador, e dá uma olhada no dia de hoje. Retroceda há um ano atrás, exatamente um ano atrás, e responda algumas perguntas. Aonde você estava? Com quem você estava? O que você estava fazendo? Quais eram os seus sonhos? E você procure responder essas perguntas. Depois que você fez as perguntas, se você responder e deixar por escrito, é muito mais interessante. Essa é a forma como o Jorge Luiz Amós ensinava a gente a estudar e a aprender. Você vai fazer o seguinte: olhe para você hoje e compare onde você está, com quem você está. Enio Carvalho, o assunto realmente é muito interessante. Mas aí que tá. Eu gostaria que você, né, se possível, lembrar que é sem passar conteúdo. Se as pessoas quiserem lá no nosso desafio, se quiserem conteúdo, deixa aqui, ó, uma dica para as pessoas aí, para entenderem melhor essa história da manipulação, entendeu? O que elas podem estar fazendo aí, né? E que você pode estar passando para elas. Qualquer coisa menos, eu vou puxar a orelha dele. Menos, você pode falar 30 horas, não ensinando uma técnica de influenciar, que isso é só para as pessoas que quiserem. Você pode falar o que você quiser, Carvalho. Olha, uma das nossas dúvidas é na interação que a gente tem nos vários papéis. O papel pessoal e o papel profissional. Qual é a distorção que a gente tem entre esses nossos dois comportamentos? Uma hora, eu estou de paletó e gravata. Outra hora, eu estou de camisa polo. Qual a diferença entre essas duas pessoas? Como é que elas vão interagir entre si? Ela tem um processo. E esse processo, ela está em como é que é mentalmente organizado a interação entre esses papéis. Então, como é que a gente pode, transformando em outras palavras, desenvolver o nosso rendimento?
Enquanto processo, a gente tem como aquilatar entre a diferença daquilo que eu quero e daquilo que eu estou conseguindo. Quando a gente consegue ter instrumentos para avaliar o que está realmente acontecendo, como é que eu posso modificar um resultado inadequado que eu estou obtendo, a PNL oferece instrumentos para que a gente possa melhorar o resultado. Primeiro, primeira coisa, nós precisamos identificar aonde eu estou. Logo depois de identificar aonde eu estou, eu vou procurar identificar aonde eu quero chegar. Então, essa diferença entre onde eu estou e onde eu quero chegar, ela pode acontecer sistematicamente de uma maneira com a qual eu me torne refém da situação. Eu me faço valer como integrante daquela música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Então, eu faço parte dos passageiros de onde a condução está me levando. Ou, por outro lado, eu posso escolher o que eu quero. Nós começamos a nossa conversa aqui a respeito de comportamento do Pablo Marçal. Olha que interessante. Se você olhar o que ele conquistou e aonde ele está e de onde ele veio, ele utilizou algumas estratégias que não são utilizáveis por outras pessoas. Por quê? Do ponto de vista de PNL, normalmente, as pessoas elas se englobam nos valores e crenças que elas têm. E que essas crenças não conseguem sair da bolha aonde eles estão. E não há julgamento nisso. Há simplesmente a maneira de você furar essa bolha, acordar, você fazendo comparações entre o que você gostaria de ter conquistado e o que você conquistou num espaço de tempo. Então, a PNL, a Programação Neurolinguística, ela vai oferecer para você aquilo que realmente fará diferença nos resultados que você deseja para o seu dia a dia. A grande história não é eu saber o que o Léo está fazendo, o que você está fazendo, para eu poder julgar. Não. A diferença está em eu fazer aquilo que eu quero para conquistar aquilo que eu sonho, que eu idealizo. Independente daquilo que o Léo pensa, que as outras pessoas pensam. Tem um dos livros da Leslie Cameron Bandler, que foi uma das esposas do Richard Bandler, que ela coloca na introdução do livro, o nome do livro chama Soluções. Ela agradece a várias pessoas e agradece aos pais dela que a ensinaram a ficar na frente dos outros, de pé, sem pisar no pé de ninguém. É isso. Essa que é a grande vertente da capacidade de você poder sintonizar entre influenciar as pessoas e a você mesmo. Você... E lembrar que é o seguinte também, já que você falou, né, da capacidade das pessoas ali, elas são responsáveis por aquilo que elas querem. Então,
tá aí. As ações que vocês fazem, vocês vão ter os resultados sobre isso. Então, é simples. Você quer melhorar os seus resultados na hora de influenciar as pessoas? Deixa aqui, tá dado o desafio, deixa aqui nos comentários. Eu quero aprender a influenciar pessoas. E lembra de curtir e compartilhar esse conteúdo aqui. Desafio feito, Enio Carvalho, eu só tenho a agradecer esse retorno nosso. É um retorno pequenininho, só alguns minutos, né? E à medida que a gente vai voltando, nós vamos trazendo sempre, toda semana, um conteúdo novo, trazendo aqui o Enio Carvalho, que é essa sumidade em matéria de programação neurolinguística. Então, aproveitem. Então, eu fico aqui, passo a palavra agora para Enio Carvalho, que ele faça os seus trâmites, gostou, Enio Carvalho? Os seus trâmites finais, tá? E a gente encontra, então, no nosso próximo podcast. Com você a palavra, Enio Carvalho. A única coisa que a gente pode deixar bem claro é que a gente precisa ter uma consciência maior para administrar o nosso tempo. Por quê? Porque 24 horas por dia todos nós temos. Qual é a diferença das pessoas que fazem e conquistam e nós que não fazemos e não conquistamos? Como é que é a estrutura mental de funcionamento comparando uma com a outra? Agora, a gente pode desenvolver habilidades tais para que a gente consiga conquistar a capacidade de administrar o nosso tempo. A gente tem a vida florescendo à nossa frente diante dos nossos olhos. A gente tem a comparação entre o ontem, o hoje e o amanhã. E agora? Como é que a gente estrutura isso de uma maneira a conquistar resultados que fazem parte do meu querer e não do querer dos outros? Então, esse exemplo do Pablo Marçal é um exemplo típico entre duas situações completamente diferentes. E ele está no topo de ser criticado, e veja só, as críticas que ele recebe precisam ser aquilatadas pelas pessoas que os criticam. Tem um provérbio que diz que quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, a gente tem que ter a capacidade de analisar todas essas minimices, todas essas intrínsecas conversas que fazem a gente refletir como que o responsável pelas coisas que estão acontecendo de desagradáveis, a responsabilidade é do outro. A responsabilidade é nossa. E isso que a PNL, a Programação Neurolinguística, oferece. A capacidade de você organizar, ter consciência de como é que funciona a estrutura mental que nos leva a determinados resultados. Nada de milagres, nada de coisas que apertou o botão, pronto, conquistou, ganhou, acertou. Não. É um processo de aprendizagem. E o processo de aprendizagem é você fazendo. Nos treinamentos que a gente participa de PNL, eu costumo falar o seguinte: não acredite em nada do que você ouviu durante essa palestra. Aqui, não acredite em nada do que foi falado. Bom, experiencie, coloque em prática e veja os resultados aparecerem.
Obrigado pelo seu tempo. Falou, Léo. Um abraço, Eni Carvalho, um abraço a todos e até o próximo podcast.